Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia Villanova e a gente está aqui hoje no segundo capítulo do nosso podcast Conexão Mulher. E hoje a gente vai falar com a nossa querida Vanessa Abdo sobre maternidade e carreira. Tenho certeza que vai ser uma coisa muito interessante para todas as mulheres e mães desse nosso país, tá bom? Primeiramente, quero apresentar a Vanessa para vocês. Na verdade, ela vai se apresentar, contar um pouquinho da vida dela e depois a gente segue aí com um roteiro bem bacana para vocês. Bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por ter aceito o meu convite. E, por favor, se apresente. Obrigada pelo convite, Patrícia, estou adorando. Então, meu nome é Vanessa Abdo, eu sou doutora em psicologia, trabalho no consultório, sou terapeuta de casal, psicóloga, professora, tenho uma empresa. Então, me sinto bastante confortável de estar hoje aqui nessa cadeira para falar de carreira, né? Eu acho que é um assunto importante e acho que a gente tem bastante coisa para falar, principalmente quando a gente fala de mãe e carreira, né? Os desafios, as dificuldades, as vantagens. Então, acho que vai ser um prazer esse bate-papo aqui. Legal. Vanessa, eu conheci o seu nome, né, você, quando em 2014 eu me tornei mãe da Natália. E uma grande amiga me indicou um grupo no Facebook chamado Mames na Madrugada. E eu achei incrível esse nome, né? E o que me remeteu àquilo? Eu me lembro que a minha filha, amamentando a minha filha, nas madrugadas, eu sentava no sofá e olhava pela varanda e via aquele monte de luzinha acesa, 3, 4 horas da manhã. Eu falava, gente, o que está acontecendo ali? Eu imaginei, podem ser mães como eu, que estão amamentando. E, querendo ou não, é um momento muito solitário. A amamentação. É maravilhosa aquela troca, né? Você com seu bebê, mas é solitário também. Eu queria entender de você quando que surgiu o grupo, por que esse nome? Conta aí um pouquinho dessa história, por favor. É muito interessante. Eu amo ouvir essa história. Eu acho que ela é muito base, assim, né? De como surgiu o Mames na Madrugada. Então, eu já estava com meu segundo bebê. Né, eu tenho a Laura, que tem hoje 11 anos, e o Rafa, que agora tem 9. Mas o Rafa era pequenininho, era bebê. E veio um pouco essa ideia, né, de um grupo de mães que estavam tendo bebê mais ou menos no mesmo período. E aí começaram a trocar experiências dentro do grupo. Aí me convidaram para ser a psicóloga desse grupo, assim, para falar um pouco, qualificar. E quando eu comecei a escrever para o nosso site, mamesnamadrugada.com.br, era um pouco essa ideia de troca de experiência, mas eu fui muito mais no papel profissional. Quando a gente começou a profissionalizar o Mames e tornar o Mames uma empresa, a ideia do logotipo, não sei se você já reparou, mas o logotipo do Mames, depois as pessoas podem até dar uma olhadinha, ele é uma lua, né? Ele é uma lua que, na verdade, é uma mulher. Como eu sou, segurando um bebê, como eu sou psicóloga junguiana, vem muito essa força dessa mulher, né? Porque é uma hora, que nem você está dizendo na madrugada, que você está muito vulnerável. É talvez uma das maiores solidão que eu experimentei na minha vida, na pessoa física, assim, de você olhar e falar, cara, sou eu e o bebê. Só. Né? Assim, meu marido é super participativo, mas na época eu ganhava super mal. Ele já estava, né, aquela fase da carreira que você olha e fala, como é injusto, né? Como é injusto com a mulher, né? Porque, assim, a carreira, não é que ela dá uma pausa, ela despenca, na maioria das vezes, quando você acaba de ter o bebê. Total. Então, eu morava num apartamento pequenininho nessa época, eu fechava a porta do quarto para o meu marido poder dormir, porque ele que estava sustentando a casa, fechava a porta do quarto da minha filha e ficava eu ali com ela, experimentando isso, né? Que tinham me dito a vida inteira, que, ai, que lindo, a plenitude. Eu falava, cara, cadê a plenitude? Eu não tô achando a plenitude. Cadê? E aí começa a vir uma piração, uma culpa, né? Porque era pra estar muito feliz. Eu sempre quis ser mãe. Das coisas que eu quis na minha vida, e eu quis muitas coisas, mas ser mãe era assim, cara, eu queria muito ser mãe. No topo da carreira, ali, no topo da vida. Da Cheguei, pessoal. E aí, na hora que eu tava ali de madrugada, que eu tava ensinando a minha filha a dormir, porque eu acho importante também as pessoas saberem que dá pra ensinar, né? A gente até pode fazer depois um episódio sobre isso. Ah, legal. E eu olhava e falava, gente, como é que faz isso aqui? É pra ser divertido? Não tô achando divertido. Mas essa solidão. Então, o logotipo do Mames, ele vem pra colocar num arquétipo, né? Assim, todas as mulheres que foram mães
Seja o formato que for essa maternidade, tem uma hora ali que é ela e o bebê. É dela. É dela. O BO é dela, o bebê é dela, é dela. E claro, a gente pode qualificar, né? A gente pode aproximar esse pai desse momento, a gente pode fazer uma série de mudanças sociais, culturais, econômicas. A gente precisa falar disso, mas tem uma hora que o BO é nosso, né? Então, essa solidão... É bonito imaginar essas luzinhas, e que provavelmente alguma dessas luzinhas era mesmo outras mães, né? Uhum. E é esse tamanho, né, do amor é proporcional à responsabilidade, é proporcional aos desafios. E juntar tudo isso... Eu lembro, já engatando, quando a Laura fez 18 dias, eu falei, eu não aguento mais ficar em casa. 18 dias. Eu preciso voltar a pensar. Eu preciso voltar para a universidade. Eu estava fazendo doutorado. Eu preciso voltar para a universidade. Eu preciso voltar a trabalhar. E, enfim, porque eu acho que também faz parte, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Eu vi, né, esses dias, até pra gente fazer aqui o nosso bate-papo, que hoje o grupo já tem cerca de 16 mil membros e que não é assim, qualquer uma entra, né? Tem ali um criterinho, porque senão não dá pra gente, principalmente nas redes sociais, segurar o que as pessoas falam, né? Porque cada uma fala o que quer, do jeito que quer, e cada um do outro lado entende da forma que melhor lhe convém. Qual que é o critério para você admitir, né? E detalhe, são 16 mil, mas você me contou que tem gente na fila de espera, é isso mesmo? É isso. Então, hoje nós temos 16 mil dentro do grupo, né? E a gente tem 16 mil na fila de espera. Por que tem essa fila de espera, né? A gente tem muito cuidado com a questão da segurança, né? Nunca aconteceu na história do Mames, que vai fazer quase 10 anos, né? Tem mais de 9. Nunca aconteceu na história do Mames a gente descobrir, por exemplo, um homem infiltrado. Né? A gente não tem histórico, por exemplo... Porque a gente se expõe muito. Muito. A gente fala nome de escola, a gente fala onde a gente está indo, a gente fala qual a viagem a gente está fazendo. A gente se coloca muito. Tem gente que se coloca mais, por exemplo, eu sou super exibida nas redes sociais. Então... Eu sou zero. Zero? Muito pouco. É. Muito pouco. Não, eu não. Eu tô sempre me exibindo, né? Depois até podem me seguir lá no Vanessa Abdo 7 e no @Mames na Madrugada. Mas eu sou mega exibida. Mas essa sou eu. Né? E também é um exibido controlado, né? Claro. Porque as pessoas... É muito engraçado, porque quando as pessoas se expõem muito na rede social, as pessoas acham que ela coloca tudo na rede social. É um pedacinho, né? É meio ditado ali. Né? E são situações em que eu quero que estejam colocadas ali. O Mames, às vezes a gente está tão desesperado, a gente está tão... Que essa rede de apoio que se transformou o grupo pode ser muito perigosa, porque tem informação de tudo ali. Super, super. Então, a gente toma muito cuidado para quem entra. Como que é o critério? O critério são amigos meus ou amigos em comum. Então, se eu conheço uma pessoa, tô vendo a pessoa fala, você me põe no grupo? Eu ponho ali na hora. Uhum. Se é mãe, né? Precisa ser mulher. Precisa ser mulher? Precisa ser mãe. Precisa ser mulher e pode ser mãe. Tá bom. É importante dizer se pode, porque às vezes a pessoa tem um sobrinho, às vezes ela é uma tentante e não quer contar pra todo mundo que ela já tá tentando ter bebê. Pode ser mãe. A Dani mesmo, minha sócia, quando ela entrou no Mames, ela ainda não tinha filho. Tá. Mas ela um dia ia ter. Podia contribuir muito com o negócio, né? Ela era nossa colunista de maquiagem, de coisas de beleza, e ela tava lá há muitos anos. Então, a gente tem esse cuidado. Então, amigos em comum comigo, amigos dentro do grupo. Quanto mais amigos dentro do grupo, mais fácil da pessoa entrar. E a gente sempre dá uma checada. Se a pessoa tem foto, se a pessoa tem esse perfil, acabou de fazer um perfil, uma foto toda montada. Não vai entrar. Então, tem essa coisa do cuidado, tem uma coisa que, pra gente se sentir à vontade, a gente se sentir confortável lá dentro, a gente fala de todos os assuntos, né? A gente fala mal do marido, a gente fala mal da sogra. Fala que quer se separar e não sabe como fazer, como né? Eu já vi. Já viu? Posta a foto da criança, a fralda da criança suja. Posta perguntando de hemorroida. A gente fala de tudo. Então, assim, inclusive os assuntos que não são palco, né? Ninguém fala das dores da maternidade da forma íntima como a gente se fala. A gente fala bastante cansaço. Mas, assim, intimamente não se fala tanto, né? Entendi. Não, e ótimo. Eu acho que tem que ter um critério, sim, porque... primeiro por segurança, né? Uma coisa que eu já coloquei lá no grupo, como a minha consultoria, eu faço trabalho de headhunter também, sempre que eu tenho alguma oportunidade de vaga, tal, eu jogo lá
para ver se aparece alguém. Tem até uma pauta aí que eu vou fazer, a gente não decidiu ainda qual episódio vai ser, mas sobre demissão na maternidade, que acontece, né? Muito. Então, eu acho que esse grupo se apoia em relação a isso também, da oportunidade e aquela economia colaborativa, né? Se eu sempre procuro produto, se eu preciso de um produto, vou fazer a festinha da minha filha e quero um bolo, sei lá, uma decoração, né? Eu vou no grupo, perguntar se tem alguém ali que faça. Poxa, a pessoa vai me ajudar, eu vou ajudar a pessoa. A gente tá ali, todo mundo muito próximo, 16 mil mulheres muito próximas, né? Então, eu acho que isso contribui muito com esse nosso universo feminino, que a gente precisa, assim, eu não me julgo feminista ao extremo, mas eu acho que o que eu puder fazer para colocar a mulher empoderada, a mulher em evidência, eu vou fazer. Eu queria ter uma empresa só de mulheres. Ai, que massa! Eu queria. Talvez não dê, né? Porque talvez a gente precise de algumas habilidades que o homem tem mais que a mulher, sei lá. E outra, né, Vanessa? Quando a gente fala, não sei se você concorda com isso, mas já entrando em outro contexto aqui, em outro tema, mas quando a gente fala que a mulher tem que ter os mesmos direitos dos homens ou fazer as mesmas coisas que os homens fazem, eu acho que tem coisa que vai rolar e tem coisa que não vai rolar. E não é por conta de fragilidade nem nada disso. Eu acho que a gente não tem que ser igual aos homens, querer ser iguais aos homens e nem ser cópia deles e poder, não, eu sou forte, eu posso ser mecânica, Não, a gente tem que encontrar o nosso lugar. Para eles serem como a gente é em algum momento, para eles terem essa vontade, puxa, né? Eu sempre falo, mulher é plural, né? Ela faz 1000 atividades. O homem não, o homem é caixinha ali, ele é muito singular, ele é muito só ele. Então, eu acho que se a gente encontrar o nosso lugar, o nosso posicionamento, não são direitos iguais, são os nossos direitos de mulher. E na maternidade e na carreira, eu acho que a gente entra nesse universo, né? Você sabe que um dos motivos da gente ter feito o Empório Mames, né, que é a vitrine que a gente coloca as empreendedoras, né, a gente tem muita mulher empreendedora, vem justamente dessa fase. É um clichê. As minhas pacientes de consultório, por exemplo, quando elas estão grávidas e vão sair para licença, eu sempre problematizo isso. E a volta, sabe? Porque é muito fácil colocar uma outra pessoa na sua cadeira. E a volta, como faz? Eu mesma fui demitida grávida. Uau! Eu sou um clichê da demissão grávida. É que eu sempre tive várias carreiras, assim, eu sempre tive 3 empregos a vida inteira. É o que eu tô te falando da pluralidade, né? Você poder fazer várias coisas. Eu faço porque eu me enjoo, sabe, de um tema só. É verdade isso, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu precisava trabalhar muitos lugares para bancar a conta. Hoje, eu faço porque eu me enjoo, então eu preciso ter uma equipe... escolha. Não, e eu preciso, sabe, assim, multifoco. Então, eu tô aqui no consultório, não sei o que, daí eu tenho uma ideia, daí eu quero fazer uma palestra, daí eu quero dar aquela aula. Eu preciso disso, assim, para me alimentar. Eu gosto de gente, eu sou psicóloga, mas eu sou apaixonada por pessoas, sabe? Eu fui fazer psicologia porque eu sou apaixonada por pessoas. Então, eu preciso estar inventando história. Mas veio dessa ideia de que, assim, você vai ser mãe, muito provavelmente a sua carreira vai ser aquilo que eu tava contando, vai ser... Vai ter um corte, que as pessoas... uma pausa. Pausa? Vai lá no Mames, vê a estatística do Mames. Que são mulheres com uma condição privilegiada, que têm cargos executivos altos. É um clichê. E aí, no dia que eu fui demitida, era 20 e pouco de dezembro, a minha chefe, que ela... Gente, ela me ligou e disse assim... Professora Vanessa, estou te ligando para dizer que... você não faz mais parte do nosso quadro, favor comparecer. Eu falei, mas é que eu tô grávida. Favor comparecer, faculdade de psicologia. Favor comparecer no departamento pessoal, ainda chamava departamento pessoal, e tá. Você vai e fala assim, nossa, sensível ela, né? Virei estatística, sabe? Então, assim, eu fico imaginando, se aquele fosse meu único ganha-pão, se fosse ali que tivessem todos os meus ovinhos na cestinha, eu tava lascada. Depois eu até fui recontratada, só pra dizer. Fiz um pequeno movimento. Mas, enfim, a gente precisa olhar para isso, né? A gente ouviu algumas vezes, nesses últimos anos, dizendo assim, a gente precisa fortalecer as mulheres para o mercado de trabalho.
Gente, de que país que a gente está falando? As casas no Brasil, elas são, na sua imensa maioria, chefiadas por mulheres. De que Brasil que a gente está falando? A periferia inteira é chefiada por mulheres. Né? Então, assim, cadê os homens? Cadê os pais? Né? Que a gente até podia marcar de fazer um episódio sobre paternidade para falar disso, né? Então, assim, a gente fica falando, porque a mulher precisa entrar no mercado. Não, a mulher precisa concorrer às mesmas vagas. Precisa ter as mesmas oportunidades de carreira. Precisa ganhar igual, ou mais até. Ou mais, ou igual. Mas eu achei interessante isso que você falou, né? Agora, a gente precisa de uma reparação. Porque nos últimos séculos, a gente foi colocada à margem do mercado de trabalho qualificado, com bom salário e tal. Mas a verdade é que a gente sempre esteve lá. Em subemprego, subsalário, né? Então a gente precisa olhar para isso e não vilanizar o homem. Eu tenho de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente tem que ser parceiro, né? Eu fico muito preocupada com esse discurso, né? Eu acho que é por isso que a nossa geração tem esse cuidado de... Eu sou feminista... A gente é muito feminista. A gente é feminista pra caralho. Só que a gente tem um feminismo que ele é assim, a gente quer ser igual. Eu não quero que os homens sumam. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Não é isso, não. Não, é isso, né? Não é por isso que a gente faz esse ajuste. Não, eu sou feminista. A gente é muito feminista, mas não significa que a gente é contra eles, né? A gente quer junto com eles, né? Que é isso que você falou. Lado a lado ali, né? Lado a lado. Né? Assim, como parceria. Parceria no casamento, parceria na maternidade, na paternidade. Na paternidade. Né? Então, assim, não é vilanizar, né? É trazer junto. Né? E sempre olhando, né, para o nosso lugar privilegiado, claro. Mas, assim, que mulher é essa? Que homem é esse? E como a gente pode fazer para tornar sustentável tudo isso? Porque hoje não está, né, sustentável. A gente não tem equidade nenhuma. A gente está sobrecarregada, a gente está exausta. Eu tô cansada. Eu também. Eu tô cansada... Sempre, mas eu nunca paro de inventar a moda. Estamos aqui nesse podcast porque eu inventei uma moda aí tempos atrás que eu falei, puxa, preciso falar de um tema específico, então acho que vamos fazer o podcast com mulheres. Eu posso até abrir uma exceção para homens, para algum assunto polêmico, mas não vai ser tão já. Foco. Porque tem tanto tema para se falar desse nosso universo. E a gente precisa de voz, né, Patrícia? É tão bonito esse seu projeto. Obrigada. Que a gente precisa de voz, a gente precisa... Gente, me escutem. Eu queria até falar uma coisa assim, que, em geral, a questão é com as mulheres mesmo, que é o seguinte, repara, quando uma mulher é bem-sucedida e se expõe nas redes sociais, falando até de mim, outras mulheres falam, lá vem ela, se olha achando. Como se acha. Se um homem, eu olho as minhas redes sociais e vejo meus colegas, as mulheres vão lá, batem palma, e não sei o quê, o cara é foda pra caralho, não sei o quê. A hora que vai uma mulher ali, cheia de opinião e de atitude, tem autenticidade, se coloca... Tem um virar de olhos ali, entendeu? Uma invejinha. Às vezes é uma inveja, às vezes é uma desqualificação. É como se a gente não pudesse sentar nessa cadeira. A gente não pudesse ter voz. Por isso que eu tô muito fã desse seu projeto aí. Pode contar comigo e com todas as minhas redes de mulheres. Porque a gente precisa ficar muito confortável com isso aqui. A gente precisa ser ouvida. Então é muito desafiador essa sua ideia, porque outras mulheres olham e falam assim, mas por que elas não querem falar com os homens? Não, meu amor, você só escuta os homens. Né? Então, você só faz assim, né? Assim, o tempo todo. O tempo todo. Você sabe que eu, em 2020, né, pandemia, eu era meio sócia de uma corretora do Rio de Janeiro que estava assentando o território aqui em São Paulo desde o final de 2019. E a pandemia em março, tudo aconteceu com todo mundo, né? Tivemos que dar passos para trás. E quando foi ali meados de junho, mais ou menos, me vi desempregada. Com 44 anos na época, no meio de uma pandemia. E eu sempre tinha trabalhado em área comercial. Tenso. E com uma criança em alfabetização dentro de casa. Falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? Chorei 5 minutos. 5 minutos. Respirei fundo, falei, meu bem, essa não sou eu não, vamos lá. Vamos aproveitar o que a gente tem de melhor. O que eu tenho de melhor? Eu tenho amigos, vários no meu mercado de atuação. Eu tenho 26 anos de experiência na área comercial, com RHs
Eu tenho um network absurdo. E eu tenho vontade, né? Desenhei um projeto bem rascunhado assim mesmo. Falei, eu vou criar uma consultoria de serviços para recursos humanos. Como se fosse uma curadoria e tal. Cheguei pro meu marido e falei, senta aqui, vamos conversar. Eu tinha saído com uma mão na frente e outra atrás. Falei, ó, tô pensando em fazer isso, só que eu vou precisar que você segure as pontas por um período que eu não sei qual é esse período. E meu marido, um cara fantástico, ele falou, vai. A gente vai segurar a onda, vai dar certo. Eu acredito em você, você tem garra e tal. E eu fui. E ontem, a empresa completou 2 anos. Ah, parabéns. 2 parabéns. anos. É óbvio, né? Como eu coloquei um post lá, foram dias de luta e dias de glória. Não dá, né, Vanessa? Vai acontecer muitos nãos, mais nãos do que sims, mas aquele sim que a gente recebe de um cliente, cara, é uma sensação tão maravilhosa de falar, cara, eu cheguei até aqui, eu fiz o que eu queria fazer, isso me empodera de um jeito que é incrível. Então, mas você teve apoio, porque seu marido falou que sustentava, porque você teve rede. Tá, tudo bem, eu tive. Então tenho que aproveitar as coisas que estão a meu favor. Senão, podia muito bem ficar, meu Deus, eu não me emprego. Será que alguém... Porque já tenho uma idade que não é... Para uma área comercial não é tão, né? Para o mercado. Então, eu não fiquei ali me vitimizando. Regaça as mangas e vão para as cabeças. Acho que é só assim, né? Só uma pessoa que corre riscos é feliz e se liberta, né? E você sabe que esse negócio de rede, eu aprendi... Olha que loucura. Eu aprendi que a gente tem um costume aqui em São Paulo, principalmente, que é... Voltando e juntando com isso que você está falando, com o primeiro assunto que a gente começou a conversar sobre a solidão, que é assim... Aqui em São Paulo a gente fala, mas eu não quero, não, porque minha mãe palpita, porque minha sogra palpita, porque todo mundo palpita. Eu não quero... As pessoas ficam andando no shopping falando da maternidade, não sei o quê. O quanto que a gente foi... O quanto que a gente foi ficando enrijecida com isso, de que a gente não pode pedir ajuda. Que se a gente pede ajuda, que nem você está falando, seu marido pode te apoiar, parece que vale menos. Isso também é capital, né? É capital social. Né? A gente poder contar com pessoas que fazem parte da nossa rede de apoio é capital social. A gente construiu essa história. Tem pessoas que têm menos privilégios, claro, não estamos ignorando esse fato. Mas essas pessoas que fazem parte da nossa rede de apoio também é uma construção sua. Total. O mérito deu. Então, assim, olha como que eu tive essa sacada há muitos anos atrás. Olha que loucura, e é verdade. Eu trabalhei muitos anos na Amazônia. Muito tempo. Em vários projetos. Que legal. É uma experiência, assim, de vida. A Amazônia é linda, mas as pessoas, elas são... Juro, eu sou fã. Eu conheço o Brasil praticamente inteiro. Se eu pudesse escolher um lugar para dizer que eu nasci em São Paulo, mas se eu pudesse escolher um lugar para dizer que eu nasci, eu queria ser paraense. Eu amo Pará, eu acho o lugar mais lindo do mundo. Sou fã, eu sou louca pelo Pará e pelos paraenses. Mas, enfim, eu tava lá no Pará, na Ilha de Marajó. Um calor que eu não sei te explicar. E eu... totalmente despreparada para aquele calor todo, passava muito mal, assim, Aí eu tava numa janela, assim, na casa de uma das mulheres lá, numa vila de pescador, numa praia maravilhosa, que é a Vila do Pesqueiro, que é um lugar lindo, assim, que de um lado tinha os guarás, não sei se você conhece, são os pássaros vermelhos. Sim. Você bate palma assim, faz aquela revoada de pássaro vermelho e os búfalos, um lugar lindo. Mas eu tava lá, semi-morta, da tarde. De tanto calor. Assim, pelo amor de Deus, não passava um vento. Eu tô lá nesse lugar, na janela. E é um lugar que é isso que a gente tava falando ali em off, né? Que é tipo, é um estado de presença ali. Você tá naquele lugar e fala assim, cara, olha onde eu tô na Ilha de Marajó. Búfalo, guará, um calor. E eu tô lá, semi-morta. E aí passa uma criança, de uns 10 anos, naquele sol. Aí passa a criança. Aí a dona da casa de onde eu tava virou e gritou da janela. Ô, fulaninho. Aí o fulaninho olhou assim, ela falou assim, onde você tá indo? Pensa, é a vizinha, né? Não tem nada a ver comigo. Aí o moleque respondeu, tô indo comprar refrigerante lá na vendinha. Aí ela falou, não, isso não é hora de moleque estar na rua, tá muito sol. Pode voltar. Ele falou, mas é que minha mãe... Ele ia dizer, minha mãe pediu, pode voltar, fala pra tua mãe que tá muito sol pra menino na rua. Eu olhei, eu não tinha filhos. Eu olhei e falei, cara...
Imagina isso lá em São Paulo. Nossa, quem é você pra mandar minha filha? Aí o moleque voltou pra casa dele. Passaram umas horas, eu já tava fazendo outra coisa, mas eu vi de novo pela janela ele voltando, indo até a vendinha e voltando de volta com a sacolinha com refrigerante. Eu olhei e falei, mano, ele esperou o sol baixar pra ir na vendinha. Guardei essa cena na minha cabeça durante anos. Lá na frente, lá naquelas madrugadas solitárias, que da onde surgiu o Mames na madrugada, lá na solidão, eu entendi tudo. A gente é tão sozinha aqui em São Paulo, é tão sozinha aqui no Sudeste, porque a gente não se autoriza que uma criança, que é aquele ditado que a gente acha lindo quando a gente lê em meme do Facebook, é criada por uma aldeia. Todo mundo, aquela criança lá do Pará, era da aldeia. Não é uma aldeia, né? É uma vila de pescadores. Mas era de todo mundo. Só que a gente vai tirando, é como se não valesse. Quem é a vizinha pensa que... Ué, a vizinha tá cuidando da criança. Às vezes a mãe nem viu que tava tanto sol, sei lá, o que a mãe tá fazendo. Tá lá preocupada com a criança menor, tá lá preocupada com o almoço, tá lá lavando roupa, sei lá. Mas isso que você tá contando, né, de inserir a rede de apoio como, sim, um ator importante para as nossas tomadas de decisão e que a gente tem que ir juntando perto da gente, seja um marido, seja um companheiro, seja os amigos, seja... Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos. E todos esses meus amigos é uma potência. Então, assim, é capital social, isso tudo é mérito. Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa de ajuda. Mesmo porque os seus olhos não vai estar o tempo todo onde a sua criança estiver. Também. Então, a escola, né, tá ali olhando pela sua criança no momento que ela tá lá. Se a criança tá no prédio brincando lá embaixo, talvez tenha a câmera ali que tá olhando por ela de alguma forma e que vai ter uma proteção. Então, se tem alguma mãe ali também... Enfim, eu acredito nisso. E eu peço, às vezes a minha filha vai na casa de alguma amiguinha tal, eu falo, gente, se vocês contarem qualquer coisa errada com a Natália, qualquer observação, fala pra gente, né? Fala pra mim, do mesmo jeito que eu vou falar pra vocês. Acho que tem que ser isso mesmo. Então, eu acredito nisso, nessa rede de apoio real, né? E você sabe que eu tomo muito cuidado para falar isso, até porque se a pessoa edita essa próxima bloco de falas que eu vou falar, ela fica muito complicada de ser editada. Mas eu vou falar mesmo assim. A gente não edita nada aqui, tá? Não, sabe quando a pessoa escuta? Ah, a própria edição. Tá. Na própria edição? Mas eu vou dizer uma coisa assim... E se alguém editar... Cada um com a sua cabeça aí. Que é o seguinte. Grande parte da gente não conseguir crescer na carreira é culpa nossa. Por quê, Vanessa? De novo, né? Vamos contextualizar. Tô entendendo o momento social que a gente está vivendo. Tô levando em consideração que a maior parte das casas do Brasil são chefiadas por mulheres. Tô entendendo que a gente não teve as mesmas oportunidades. Tô entendendo que a gente precisa de uma reparação social e econômica. Sim. Deste lugar que eu vou começar a dizer. Por exemplo, grupo de mães da escola. Se você estiver numa roda, o grupo da minha filha tem umas 80 pessoas. 6 homens ou 4 homens, alguma coisa assim. Se você estiver nesse grupo e falar assim, mas por que seu marido não tá? Quais são as respostas? E perguntar para os maridos também, eles vão falar assim, mas as mães são muito loucas. Sempre, né? Sim, somos. Mas, gente, a gente tá sobrecarregada. Então, assim, por que os homens não fazem parte desses grupos? Por que a escola, quando precisa ligar, porque a criança abriu a cabeça no parquinho, liga para a mãe? Por quê? Então, assim, eu atendo em consultório. É diferente um trabalho que você está na frente do computador, você está numa reunião, e um celular aparece uma mensagem, escola, e você consegue sair. O meu trabalho, meu celular está desligado, porque eu estou com o meu paciente em sala. Eu estou com ele. Então, assim, é uma construção que o meu marido tem que estar no grupo da escola. Sem dúvida. Tem que estar. Que a escola tem que ligar para o meu marido num caso de urgência, porque é ele que vai resolver. E eu sempre conto o mesmo exemplo, porque é um exemplo real. Um dia eu estava na porta da escola, São Paulo, mudou o tempo. Aí tinha começado o dia calor e estava frio. Aí as mães falando, olha esse frio, esse vento, não sei o quê. Você trouxe casaco, eu não trouxe casaco, você trouxe casaco, não trouxe casaco. E aí alguém me perguntou, você mandou casaco para as crianças? Falei, putz, quem faz a mochila das crianças é meu marido. Oi? E ele consegue? Gente, meu marido já fez coisas mais difíceis na vida do que montar uma mochila. Né? Para de achar que o homem também é incapaz de cuidar de uma criança. Obrigada.
Entendeu? Só que assim, se eu tenho que montar mochila, se a minha carreira não posso atender telefone, a criança vai abrir a cabeça, eu vou ter que parar de trabalhar. Porque o meu filho é o rei do caiu. Já se quebrou inteiro, já andou de ambulância 2 vezes. Mas Olha, o Rafael que legal, emoção, né? É pros fortes. Para eu conseguir estar com meus pacientes, o pai desta criança precisa conseguir suportar. Ele precisa estar no grupo. Então, assim, essa paternidade, ela é vivida, ela é real, para eu conseguir trabalhar. Se não tem esse ator, e não tem, a maioria de nós, mães, mulheres que trabalham, não coloca o homem, não autoriza o homem a participar. Elas que não. Porque na minha casa, assim, eu desde sempre entro e eu sempre pergunto, você quer entrar no grupo de mães? Ele falou, não, acho que não precisa. Se você precisar de alguma coisa, você me fala. É Talvez um combinado. Seja, é combinado. É um combinado. Cada casa funciona de uma forma, não tem bula. Não tem bula, mas também não tem como ser, tipo, tão óbvio que é a mulher que tem que estar na frente das questões da educação das crianças Sem na dúvida. escola. A gente normalizou isso aí. E aí a gente não consegue trabalhar, porque a gente tem a carga mental. Então, assim, convenientemente também, os caras também não querem fazer parte desse grupo, porque é insuportável esses grupos de escola. Insuportável. E eles ficam no grupo, na zona de conforto também, né? Melhor não, né? Não. Se Já que você tá lá, faz, pra que eu, né? Vá, pra quê? Entendeu? E aí é uma bola de neve, porque o cara também não faz questão. A gente não coloca esse cara lá porque a carreira dele... Não, porque ele é muito importante. Ele é mais importante que eu. A carreira dele é mais importante. Ele ganha mais que eu, porque ainda isso é verdade. Mas não é mais importante. E eu quero ganhar igual ele. E eu quero ter... Quero ganhar mais que ele. Exato. E Que eu fique bem claro. E o meu marido fala, ganha mais que eu, mas ganha muito mais que eu, porque daí eu fico em casa fazendo... Eu vou ser o dono de casa. Sem e essa problema. relevância que a gente dá pra nossa carreira. A minha carreira não é B. Minha carreira é A. Total. Só que pra eu conseguir ser A, eu preciso ter um pai A do meu lado. Mas, Vanessa, isso é tema de um outro capítulo dos pais. Inclusive, você tem uma palestra, né? Paternidade responsável, que eu acho que esse é um bom tema pra gente falar no próximo episódio, certo? Certo, combinado. Não adianta, né? Quando a gente fala só da maternidade, a gente tem um paizinho do lado, né? Tem que ter. A gente tem que colocar eles. Porque essa questão da carga mental, né, que eu estava dizendo, é um conceito que ficou muito claro pós-pandemia, durante a pandemia. Que nem você estava falando. É uma questão. Você estava com uma criança em alfabetização, né? E eu estava também, o Rafa. Eu tinha que atender pacientes, meus pacientes todos surtando também, né? E assim, quem me mandou mensagem, as novas pessoas que me procuraram, eu não conseguia mais atender. Porque se um dia a pessoa foi meu paciente, me mandou mensagem e falou assim, Vã, tô precisando de sessão, eu encaixei, não tinha horário mais. Eu estava em casa trabalhando. E aí, nos intervalos entre um paciente e outro, eu tinha que fazer o almoço, revezar com meu marido, que também ele foi muito presente. Mas eu tinha que ensinar a olhar ali pro Rafa. Eu falo, gente, eu não vou dar conta, eu não conseguia dormir. Porque a gente ficou sobrecarregada. E aí a carga mental vem disso, né? Essa coisa da carreira a gente não consegue focar porque a gente tá aqui na reunião. Aí, você lembra assim, ai meu Deus do céu, eu preciso levar a criança no pediatra. Quanto tempo faz que eu levo a criança no pediatra? Aí você tá indo pro pediatra e fala, nossa, mas eu não cortei o cabelo da criança. Eu vou levar a criança para cortar o cabelo, meu Deus, não respondi minha chefe. Então, você não consegue estar presente, você vai acumulando coisas e se sobrecarregando, e aí você não consegue focar e ter ideias criativas e soluções incríveis para o seu trabalho, porque todo o resto depende de você. Socorro, né? Cadê eu nessa história toda? É isso. Eu comecei a fazer um curso de mindfulness. Ai, incrível, né? Incrível. Para você tentar, pelo menos, estar um pouquinho no momento presente. Porque eu sou ligada no 220. A gente poli, a gente faz várias coisas, mas tem uma hora que não dá. A minha psicóloga às vezes fala assim, Patrícia, respira. Lembra que você tem que respirar? Você tá afoita demais, calma, você vai ter um treco qualquer hora dessa. Então, a gente tem que se cuidar muito também, porque tem toda uma galerinha ali que espera por nós, né? É filho, é marido, é mãe, são amigos, é vó, seja o que for. Tem uma galerinha que tá aqui, atrás da gente, aguardando o nosso momento presente. Porque senão a gente não consegue estar presente em nada do que a gente faz. Exato. Que também não é legal. Eu imagino você no seu consultório, você não pode estar ali com o seu paciente pensando, ai meu Deus do céu, eu não levei a criança no pediatra. Ai meu Deus do céu, e o dentista? Você não pode, né? Você tem que estar mais no momento presente, entendendo ali o que teu paciente está falando, né? Não, para poder brilhar na carreira, todo o resto tem que estar funcionando, né? Então, essa coisa precisa funcionar. Então, precisa aprender a delegar,
precisa aprender a descentralizar. Só que, outra coisa polêmica no ar, que é, quem que consegue descentralizar? Quem consegue delegar? Quem consegue é quem está muito segura da sua função. Então, assim, eu já sei que eu sou uma ótima mãe, eu não preciso cuidar da carteirinha de vacinação. Então, quando as pessoas perguntam, sua filha já tomou vacina de HPV? Eu falo, não sei, quem cuida da carteirinha de vacinação é meu marido. E tá tudo bem, porque isso não me faz menos mãe. Não, com certeza. Eu tô muito tranquila com a minha função de mãe. Ser mãe não significa ter que fazer tudo. Você não precisa ser super Mulher Maravilha, né? Não quero, obrigada. Né? Até pra eu conseguir focar na minha carreira. Então, assim, e tá tudo bem. O Guilherme já fez coisas mais difíceis do que cuidar de uma carteirinha de vacinação. Ele é muito legal, ele é um cara genial. Não é possível. Ele é genial pro trabalho dele, mas pra cuidar de carteirinha de vacinação, gente, é um quadradinho. Que tu anotação. Né? Então, assim, eu tenho certeza. Não é nem uma planilha de Excel master, né? Que é com quem ele trabalha, by the way. Então, assim, dá pra fazer. Só que pra isso tem que estar inteira. Você tem que estar segura. Então, quando você tem uma equipe, por exemplo, lá no Momes na Madrugada, tem uma equipe. A Dani, minha sócia, as coisas que estão com a Dani são muito complicadas. Eu não dou conta de fazer tudo. E a Dani é brilhante. Então, assim, você tem que olhar e falar assim, isso não me torna menos empreendedora porque a Dani tá cuidando de tudo isso. Cada um faz o seu, né? Só que você tem que estar segura do seu lugar para dar certo. Agora, pensando assim, né? Quando você vai... Eu vejo muito, porque como eu trabalho com vagas, que você pega ali o job description da vaga. Gente do céu, é tanta coisa que se pede. Tanta coisa, que às vezes uma coisa que a pessoa não tá qualificada, ela não serve. Ela não serve, né? E eu vejo que os soft skills são hoje muito mais importantes do que qualquer experiência técnica. Porque não adianta nada um cara ser blaster lá em Excel e, cara, não saber cumprimentar as pessoas, ser educado com as pessoas, ter empatia com as pessoas. Então, eu acho que as empresas e as universidades, e a própria escola, ela tem que trabalhar mais isso no ser humaninho, né? Começar ali no ser humaninho a ter empatia, a ter compaixão, a ter amor, a ter uma série de coisinhas que você não vai para frente se você não tiver isso com você também, né, Vanessa? É incrível, é lindo isso que você tá falando. E é muito verdade, né? E é uma coisa assim... As crianças, hoje em dia, elas não conseguem lidar com frustração. Exato, também é verdade. Total. É verdade. Só que não é só com frustração que elas não conseguem lidar. Elas não conseguem se colocar no lugar do outro. Você vê as relações, como as crianças falam com os próprios pais. Nossa. Você olha e fala assim, mas gente, você não tá vendo? Meus filhos não falam assim comigo. Meus filhos são fofos. Sabe? A minha melhor versão, com certeza, é como mãe. Porque eu sou uma pessoa desprovida de paciência na vida. Sou conhecida por ser desprovida. Pulei essa fila. Com os filhos? Não. Não tem paciência também? Não sou assim. Eu sou mega paciente. Né? Assim, eu tento ao máximo. Assim, claro que eu, como qualquer ser humano, ou muitos seres humanos, mães, dão os seus gritos e tal. Mas na maioria das vezes, eu tento ser a minha melhor versão com eles. E é muito bonitinho, porque eu falo assim pra eles desde pequenininho. Essa daqui é a sua mãe tentando acertar. Só que se vocês continuarem, eu tô começando a perder a paciência. Então, não vai ser bom. E aí, um dia a Laura tava me imitando, falando com o meu mais novo, né? Eu estou perdendo a minha paciência. Ela falando assim. Porque a gente também tem que olhar que a gente é um ser humano. Só que a gente tem que ensinar as crianças a falar assim, quando você fala aqui desse jeito comigo, me causa um sentimento muito ruim. Total. Então, assim, é assim que ensina empatia. Você ia gostar que eu falasse assim com você? Tipo, meus filhos nunca me bateram. Quando é muito bebezinho, pelo amor de Deus. Você tem que segurar a mãozinha, assim. Não é pra bater, não é pra nada. Só segura e fala assim, não pode bater na mamãe. Até porque ele não sabe ainda, né? Não sabe, você tem que educar. É só carinho, né, mamãe? Eu vejo as crianças batendo nas mães e falo, mas o que é? Oi, onde que tava? Né? E esse cuidado com as falas, com o jeito que você fala. O jeito que, por exemplo, eu escrevo pros meus filhos no WhatsApp é fofo. Oi, filha, bom dia. Eu não sou um ser humano fofo, eu nem tenho essa paciência toda. Com eles, eu tento ser a minha melhor versão. Então, a comunicação deles comigo no WhatsApp é fofa. Porque não tem por que não ser. Claro. E aí, quando a Laura manda um joinha pra mim, assim, eu falo assim, eu não mando joinha pra você, né? Eu não mando joinha pra minha filha. Manda beijinho. Manda beijo, manda... Aí ela fala, tá bom, mãe, tá tudo bem. E ela volta, porque a gente precisa ensinar as crianças. Bom, um joinha, às vezes, é um vrá, né? Tá bom, vai. Vai.
Pô, mas não me coloca nesse lugar. Só falta colocar um ok. Mas assim, não me coloca nesse lugar, porque eu não te coloco nesse lugar. Então, você vai criando uma relação responsável entre as pessoas. Isso é aprendido. Que nem refrigerante. Eu não tomo refrigerante. Aí as pessoas me perguntam, nossa, mas por que seus filhos não tomam refrigerante? Eu falo, eu não tomo refrigerante. Então, não é uma pauta, olha, não vá tomar refrigerante. Não toma porque nunca tomei. Então, assim, muito melhor do que você ficar falando 1000 vezes a mesma coisa, é você... Exemplificar. Seu exemplo, o né? seu exemplo, seu modelo. Então, a gente precisa olhar para isso desse lugar, assim, sabe? De ser o exemplo, de ter uma fala mais adequada, de construir essas relações empáticas, porque daí as crianças já vão ser adultos empáticos. Já vão ter esses soft skills que você está falando. Né? Ô, Vanessa, você sabe, me ocorreu aqui agora que eu lembrei de uma passagem da minha carreira, quando eu trabalhava no mundo corporativo, que eu me lembro que a minha filha tinha entrado na escolinha com 3 anos e era o primeiro aniversário dela na escola. E aí teve um chefe meu, e eu fui falar pra ele, falei assim, olha, hoje eu vou sair mais cedo porque é festinha da minha filha na escola. Meu Deus do céu. O cara me olhou com uma cara, pô, 3 horas da tarde, na metade do dia, tal. Eu falei, é a questão de posicionamento, né? Eu lembro que eu engoli aquilo, meu olho encheu de água, a gente tava indo pra almoçar. Aí na volta, ele falou assim, preciso conversar com você. Eu falei, ixi, lá vem. Desculpa. Eita. Ele falou, desculpa. Ele falou assim, eu jamais trabalharia num lugar que não me deixassem sair para ir no aniversário do meu filho na escola ou fosse atender jamais. Eu estou errado, estou pedindo desculpas para você e eu quero que você faça as suas entregas, independente do horário. Cara, aquilo para mim foi incrível. A minha admiração que eu tinha por ele, que naquele momento eu falei, putz, ferrou tudo, acabou tudo. Não, ele multiplicou aquilo, porque ele se reconheceu. Então, todo mundo tinha que ter isso, gente. Você é pai também, você é mãe também. Por que você vai cobrar do seu colaborador que não esteja numa festa de aniversário do seu filho? Ou que não saia correndo para acudir um filho que se machucou na escola? Ou que está com dor de barriga? Por que não? É a empatia. O poder não pode subir na cabeça das pessoas achando que naquele momento ele é o soberano ali e que todo mundo tem que servir. Então, tá dentro da gente, Vanessa. Eu não sei se você concorda com isso, mas tá dentro da gente, porque a gente foi filho. Se a gente não é pai e mãe, a gente foi filho. Então, a gente sabia o que a gente queria que os nossos pais fizessem por nós. Que a gente queria que a nossa mãe estivesse naquele momento ali com a gente. Que o nosso pai estivesse apoiando, segurando a mão da gente. Então, não é nada do outro mundo, não é nada difícil. É só se colocar no lugar do outro. Exato. Não é romantizando, não, tá? Mas é um mundo que seria muito melhor se as pessoas conseguissem olhar dessa forma. Você sabe que você falou isso, eu me lembrei de uma coisa. O primeiro dia que eu voltei da licença maternidade da Laura, eu deixei um pacotinho de 5 meses no berçário. Imagina, a Laura era um bebezico, assim, uma coisa. Voltei, sentei na minha mesa, destruída, né? Destruída. Peito doendo? Peito doendo, aquela cena que você olha e fala assim, dignidade nenhuma, daí a pouco o peito vaza, né? É. Um horror. Mas tô ali, tô inteira aqui, ó. Preciso trabalhar. Aí a minha chefe passa do meu lado e fala assim, nossa, você tá com uma cara péssima. Obrigada. Levantei, fiz a única coisa possível de ser feita naquele momento, fui pro banheiro chorar. Ah, óbvio. Mas não era um choro normal, né? Era um choro assim. Eu precisava do dinheiro, né? Não tinha o que fazer. Bom, passaram-se anos. Muitos anos depois, eu estava num piquenique numa pracinha. E aí ela teve filho. E aí a desculpa dela levou todos esses anos para chegar. Eu já não trabalhava mais lá. Encontrei com ela no piquenique. E aí ela disse assim, eu queria te pedir desculpa por aquele dia. Eu desculpei. Naquele dia, né? Até então não tinha desculpado. Mas quando ela pediu ficou aquilo, né? Ficou. Então, assim, acho que a gente precisa também qualificar, né? Que lugar é esse que a gente ocupa? Né? Assim, como mulher, como carreira. Tipo, eu tava lá. Então, assim, chorei, lavei o rosto e fui embora, né? Outra
de criar esse canal de comunicação foi justamente troca, sabe? Trazer experiências do passado, ou que a gente viveu, ou que a gente viu, que a gente presenciou, para poder aprender. Eu sempre tenho uma máxima que fala assim, eu não vou aprender com todos os erros do mundo. Eu não vou cometer todos os erros do mundo. Então, eu tenho que aprender com os erros dos outros também. Também, né? Porque senão vai ser tudo muito sofrido. Eu tenho que passar por isso exatamente, com esse erro para eu aprender? Não, né? Então, eu lembro que eu estava no salão, fazendo meu cabelo e conversando com a cabeleireira e uma moça do lado. Eu estava falando de filhos, né? Porque o assunto de mães, normalmente, é filhos. E ela falou assim, você é mãe nova? Eu falei, sou. Quantos anos tem sua filha? Eu falei, tem meses, não lembro quantos meses. Aí ela falou assim, eu sou dona da escolinha aqui do lado. Sabe a escolinha aqui? Eu falei, sei. Uma escolinha gargalhada, sabe? E ela falou assim, não, porque quando você for colocar sua filha na escola, você vai lá, porque papapá. Assim, custava R$1 a escola. Eu falei, não, tá bom, obrigada, né? Aí ela começou, né, esse meu perfil de falante e tal, você vai descobrindo algumas coisas. Eu comecei a conversar com ela falou assim, sabe uma coisa? Lá na escolinha, no berçário, era berçário. A criança já sai, todas as fraldas são marcadas, a gente sabe que a fralda é de lá, tal. Falei assim, tem pais, mães, que deixam o pacotinho lá 7 horas da manhã, busca o pacotinho 7 horas da noite, 6h30, 7 horas da noite, né? A madrugada ali para passar com o filho à noite. No dia seguinte, esse pacotinho volta com a mesma fralda que foi. Vanessa, eu falei, você tá de brincadeira comigo? Ela falou, não tô. A criança volta com a mesma fralda. Um bebê, né? E ela falou, então, a gente vê cada coisa. Você é executivo, você é executiva, tal. Só que tem um ser humano ali que precisa do mínimo da sua atenção. Você tem que deixar na escola 12 horas por dia? Tudo bem. É uma realidade. É uma realidade para muita gente e ok, não tem problema nenhum. Mas o tempo, seja ele qual for, pequeno ou grande que você tiver com seu filho, esteja com seu filho. Cuide do seu filho, né? Troca a fralda, dá carinho, dá amor. Para mim, na minha concepção de mãe, é inadmissível um negócio desse. A criança voltar com... Você imagina um negócio desse? Então, você é um super executivo, uma super executiva e uma menos mãe, que eu falo. Não é menos mãe. Sou menos mãe por causa disso. Então, é doído, né? Não, a gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa ressignificar isso. O que é ser essa mãe? O que é essa carreira? O que a gente está priorizando? Porque se a gente faz escolhas o dia inteiro sobre qual é a nossa prioridade, que é isso que você estava falando, né? Eu tive que sair para o aniversário, para a festinha. Não tinha o que fazer. A prioridade estava clara. E, de novo, né? Quando eu falo essa questão de segurança, por isso que eu sou uma pessoa pró-terapia. Se a gente está claro ali pra gente, calma, eu quero ser mãe? Eu quero. Porque, assim, ser mãe implica em trocar fralda. Né? Implica ter... Ou você trocar fralda, ou pagar para alguém trocar fralda, ou... Seja o que for também. O pai da criança trocar fralda. Não sei. A fralda precisa ser trocada. Então, assim, se a gente está inteira na nossa decisão, então quem você quer ser? Né? Qual que é a minha formação, né? Tipo, meu mestrado, meu doutorado, eu fiz nisso, identidade. Quem somos e por que somos? Bom, se você quer ser mãe, isso implica em algumas coisas. Se você quer ter uma carreira, isso implica em outras coisas. Você tá topando essa ideia? Né? A gente precisa estar inteira nessa decisão, porque implica trocar fralda. A criança precisa ser a prioridade ali. E outra, né? Uma coisa não invalida a outra. Você pode ser profissional, você pode ter foco na sua carreira e você pode ser mãe. Você pode ser, né? Você pode. Você pode ser o que você quiser. Eu acho que desde que você se coloque nessa posição como dando o seu melhor em tudo que você vai fazer. Até porque você só vai prosperar na sua carreira se você der o seu melhor. Seja ela qual carreira for. Sim. Né? E você só vai ser uma boa mãe se você se dedicar. Né? Porque onde que você vai enxergar que você é uma boa mãe? Talvez no bebezinho é trocar fralda e dar mamar? Ok, ele não tá para te falar se aquilo tá bem ou não, né? A sua sensibilidade que vai determinar aquele momento. Mas quando o seu filho, sua filha te vê ali crescendo, né? Atingindo uma idade que já tem aquele poder de decisão, de falar, essa sou eu, né? Eu criei esse ser humaninho e falar assim, puxa, olha os valores
que eu prezo ali, eu me enxergo um pouco nessa criança. Aí que vem o orgulho, né? De que você está fazendo o caminho certo. Então, recado de mãe e maternidade, que é o tema de hoje. Você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, até mais coisas ao mesmo tempo. Mas tenha foco também, né? Tenha decisão, tenha segurança no que você está fazendo. Seja foda, né? É isso. Não, e a gente tem que lembrar que a gente é multifacetado. Né? A gente é multifacetado. E que a gente tem que girar todos esses pratinhos. No meu consultório, a decoração é de bicicleta. Porque a gente... Tem. No outro estúdio tem bicicleta ali. Tem? Legal, é. E aí a gente precisa olhar para isso. A gente precisa manter vários pratinhos. A gente é multifacetado, a gente é complexa. Então, assim, a gente precisa ter o nosso casamento funcionando, a nossa parceria funcionando, a gente precisa ter a saúde funcionando, Exato. a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa ter amigos, a gente precisa ter lazer, a gente precisa saber ler livros que não é nem sobre carreira, nem sobre maternidade. Então, são muitos pratinhos. A gente precisa... Não tem um dia que a gente fala, nossa, ó, a bicicleta embalou, não preciso mais pedalar. Todo dia você precisa pedalar. Todo dia você precisa pedalar tudo. Tem hora que uns pratinhos vão cair, que você vai derrubar umas bicicletas. Mas, em geral, não é só sobre ser mãe e trabalhar. Você precisa manter tudo isso funcionando para você estar inteira. É fácil? Não. Precisa ter rede de apoio? Precisa. É barato? Também não. É justo? Não. Mas a gente precisa olhar para a gente como esse lugar. E eu sempre falo isso. Quando me chamam assim, nossa, mas você sai bastante, não sei. Eu falo, se fosse uma reunião, não ia? Se fosse um paciente, eu não ia? Então, por que eu não vou jantar com as minhas amigas? Claro. Jantar com as minhas amigas, jantar com meu marido, sair para viajar, isso também faz parte da minha vida, para eu conseguir fazer tudo. E aí, lá no começo eu falei do meu Instagram, que eu me exponho bastante, não sei o quê, porque o que eu quero mostrar é que uma mulher de 40 a mais, não sei o quê, ela pode tudo. Se ela tiver uma boa organização, se ela estiver funcionando bem com a cabeça, se ela tiver... Então, você pode, né, olhar para uma vida inteira preenchida. Né? Então, precisa estar todo mundo alinhado que a sua vida vai estar preenchida e que você, no fim do dia, tem que ser a prioridade. Que quando o avião estiver caindo, as máscaras de oxigênio é primeiro em você. É primeiro em você. Nossa, eu falei isso no primeiro episódio, que é isso. Primeiro em você precisa estar bem com você para você ajudar o outro. Seja quem for, sua filha, seu marido, né? Seja a sua rede. A gente está chegando aqui no final e você vê, né? A gente vai conversando, vai trocando experiências, ideias, trazendo alguns contextos interessantes. E eu queria, Vanessa, que você pudesse falar dessa balança onde tem maternidade e onde tem carreira. E você, enquanto psicóloga, qual que você acha que é o equilíbrio para isso? Aí dá um recadinho aí para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu acho que tudo na vida precisa ter limite e precisa ter um grande desafio, assim, né? A gente precisa olhar para a nossa vida e falar, para eu ser feliz, horas o trabalho vai ser, por exemplo, para ganhar dinheiro. A maioria das vezes vai ser para ganhar dinheiro, mas não é só sobre isso, né? Tem que estar alinhado ao seu propósito, tem que estar alinhado a o que você está imprimindo no mundo, qual a ideia, como é que você quer ser lembrado, né, na sua carreira. E também a gente precisa estar inteiro, né? Assim, naquilo que a gente quer fazer, precisa colocar prioridades, dividir todos os nossos recursos e, se não for divertido, não é sustentável, né? Legal. Vanessa, obrigada. Muito, muito, muito obrigada por você ter aceito esse convite. Eu acho que tem mais assuntos para a gente tratar, né? Acho que a paternidade aí é um próximo tema que é bacana, né? Seria legal ter um homem aqui com a gente para falar um pouquinho, se defender, mas acho que hoje a gente cumpriu o nosso papel do que eu tinha pensado aqui para trazer para o pessoal. Obrigada, viu? Obrigada, e muito bacana você colocar a gente aqui para falar. A gente precisa ser escutada. É isso aí. Gente, terminamos aqui o nosso segundo episódio e até a próxima. Obrigada.